A questão da simplicidade das línguas, então. As línguas indígenas, a diversidade e complexidade nas línguas indígenas no Brasil é a mesma quantidade, na mesma proporção que você encontra diversidade nas línguas na Europa, nas línguas da África, nas línguas na Ásia, nas línguas da América do Norte, enfim. Então, isso não elas não são diferentes nesse sentido, em termos de complexidade e diversidade. Pode passar para mim, Marina? Deixa eu ver. A gente tem, por exemplo, eu vou usar esse exemplo daqui a pouquinho, mas deixa ele aí, para falar disso. Por exemplo, a gente tem línguas que têm morfologia, flexão verbal, muito simples, como o inglês. É uma língua simples nesse aspecto. E outras línguas que já têm uma coisa, línguas indígenas, que têm uma morfologia já mais elaborada, ou mais complexificada, como é a nossa do português, por exemplo. E a gente tem línguas indígenas, chamadas polissintéticas, que têm uma morfologia muito mais complexa do que todas essas línguas que nós conhecemos, europeias e tudo mais. Por exemplo, essa frase em Axaninca é uma frase simples de uma língua complexa, de uma língua polissintética. A frase simples diz: eles ficaram zangados com ela, que em português é uma frase de 5 palavras. Em Axaninca, isso é uma palavra. A raiz do verbo é quis, que é zangar, e em torno do verbo você tem morfemas que indicam futuro, sujeito e objeto. Então, essa é uma palavra em Axaninca. Línguas como essa também existem várias na América do Sul e no Brasil. Adiante, tem línguas, por exemplo, que têm 4 vogais, né? Não existe língua no mundo com menos de 3 vogais. Isso Roman Jakobson demonstrou há muitos anos. Mas tem línguas indígenas com 4 vogais, e tem línguas como essa, o Caingangue, que tem 14, tem línguas que tem 18, né? Aí, inclusive, um conjunto de línguas de vogais orais e vogais nasais. Alguém pode se perguntar, mas o A está ali 3 vezes, tem o A com tio, tem A com acento. Essa é uma representação ortográfica, eles são fonemas diferentes. É que nem o português. O português nós temos 5 letras para as vogais, mas elas representam 7 fonemas diferentes, né? E E são fonemas diferentes. O e O são fonemas diferentes. A representação gráfica muda, eventualmente, com o acento. Bem, também tem línguas com padrão silábico bastante, podemos chamar simples, como é o japonês, por exemplo. Algumas línguas tupi são parecidas nesse padrão silábico. E tem línguas, como algumas línguas G e macro-G, com um padrão silábico bastante complexo, parecido com línguas eslavas, por exemplo. Nós temos línguas que não têm artigo definido e indefinido, como é o caso da língua russa. Tem línguas indígenas que também não têm. Tem línguas indígenas que são tonais, como o chinês. No caso, por exemplo, o ticuna, que é uma língua do Alto Solimões. Ela tem tons que mudam o sentido de uma palavra, simplesmente mudando o tom, como é o caso da língua chinesa, né? E tem línguas que desenvolveram sofisticadas linguagens metafóricas para falar de filosofia, de religião, etc. Eu vou mostrar ainda 2 exemplos nessa página, por favor, mais um. Esse exemplo é para falar o seguinte: às vezes as pessoas, eu já li muitos viajantes que diziam assim, mas aquele povo lá, a língua deles é muito simples, porque uma mesma palavra significa várias coisas e tal. Isso é uma bobagem. Isso em qualquer tradução de uma língua para outra, inclusive às vezes entre línguas da mesma família linguística, acontece. Porque isso tem a ver com a construção histórica das línguas. Eu vou dar um exemplo que, se fosse verdadeiro pensar que a língua que tem mais palavras para dizer do que a outra, né, em algum aspecto, elas seriam mais complexas. Então, esse exemplo do Caingangue e do português. Em português, a gente tem um para locativo, uma preposição, né, para Campinas, para São Paulo. Tem um para que é o que a gente chama de dativo, né, para mim, para o meu irmão. E tem o para que é a conjunção subordinativa causal, né? Ele foi para comprar um carro. Em Caingangue, cada um desses para, ou melhor, cada uma dessas funções gramaticais que está aí, é uma palavra diferente. Urá, ou man, ou ié. Então, se eu olhar para isso, eu diria, então o Caingangue é uma língua muito mais complexa do que o português. Bom, em alguns aspectos, pode até ser, mas não é que a língua é mais complexa. Ela escolheu, em alguns elementos dela, especializar, ou enfim, trabalhou isso historicamente. O contrário também nós vamos achar. É fácil encontrar exemplos em que o português tem várias palavras que para o Caingangue se usa uma só. Então, não é um critério para a gente só entender que isso existe em todas as línguas. Mais um exemplo, por favor. O outro exemplo que eu vou mostrar aí é uma coisa que foi registrada pela primeira vez no mundo pelo Padre Anchieta na língua tupi. Ele aprendeu, aliás, aqui em São Paulo, né? O Padre Anchieta aprendeu a falar tupi aqui em Piratini.
né? Ele ficou menos de meio ano na Bahia, certamente começou a conversar com o pessoal lá, mas ele veio morar no meio dos índios aqui em Piratininga. E ele descreveu isso que no Guarani, nas línguas Tupi-Guarani, prevalece, que é uma língua, são línguas que têm dois pronomes de primeira pessoa do plural. Oré, que é chamado exclusivo, e Nhandê, que é chamado inclusivo. Então, se eu estiver falando aqui, disser uma frase como nós estamos aqui nessa noite trocando, conversando e dialogando sobre línguas indígenas, eu estou pensando em mim e em vocês que me ouvem. Então, eu tenho que usar a forma Nhandê. Agora, se eu disser, bom, nós vamos cuidar de apresentar da melhor forma possível essa aula para vocês, eu estou pensando em Carolina, Fernando, o outro menino, que eu perdi o nome agora, a Marina, que somos os que estamos aqui fazendo a apresentação. Então, eu usarei orê, porque não inclui vocês que nos ouvem. Então, essa é uma particularidade riquíssima, a beleza dessas línguas aí. Bem, para terminar esse aspecto da complexidade, vou dizer para vocês que existem línguas... Não, pode deixar. Existem línguas indígenas, como o Caingangue no sul, mas o Hopi no norte, na América do Norte, que você não pode falar, por exemplo, sobre esse copo e dizer que esse copo está em cima da mesa, sem dizer se ele está de pé, deitado, sentado, o objeto está parado ou em movimento. Ou você vai falar, o João Paulo não veio porque ele está doente. Você não pode falar isso sem indicar na sua frase se ele está sentado, deitado, parado, ou nada disso. São recursos que a língua tem. Não é que você tem que dizer, o copo está de pé em cima da mesa. Não. É um recurso gramatical que não tem tradução. Vocês lembram da preposição de em português? Todo mundo conhece. Eu falo doce de Maria. A gente aqui no Sul fala doce da Maria, né? Mas no Nordeste, lá antes, se fala doce de Maria, né? Não se usa o artigo nesses casos. Nós usamos o artigo junto com a preposição. Está lá o de. Doce de Maria, doce de figo, doce de Pelotas, uma cidade famosa por fabricar doces, doce de passar no pão. Esse de, em 4 frases que eu falei, significa 4 coisas diferentes. Mas o de não tem tradução. É a relação sintática aí que dá, e semântica que permite. No caso do Caingangue, do Hopi, não é que é a relação só sintática e semântica, mas é uma partícula que não tem tradução, mas ela estando lá, quem ouve entende que você está falando que aquele objeto está parado, ou que aquele objeto está deitado, e assim por diante. Bom, isso é uma complexidade, tem a ver com evidencialidade. Especialmente evidencialidade é uma outra característica de muitas línguas indígenas. Por exemplo, você não pode dizer o João está doente sem botar uma partícula que indica, não é que diz eu vi, mas que indica que você está dizendo uma coisa que você viu, ou que está dizendo uma coisa que você ouviu, ou que está dizendo uma coisa que você deduziu com base em evidências. Isso é evidencialidade. Então, essas riquezas das línguas mostram que não dá para pensar que línguas indígenas são simples. Bem, eu acho que eu vou pular agora esta parte aí, nós vamos pular esse slide, ela vai passar tudo isso, vocês vão ver um monte de coisa, mas eu vou pular essa explicação. Era só uma particularidade para mostrar. Bom, deixa uma volta um pontinho. Só para dizer, olha, vocês têm aí um conjunto de línguas indo-europeias, dentro dela um subconjunto de línguas germânicas, um outro subconjunto de línguas românicas, português, espanhol, francês e italiano, mas vocês têm línguas indígenas da Polinésia, como o Maori do Pacífico, o havaiano, o mongol na Ásia, e lá em cima, 2 línguas indígenas brasileiras. Por exemplo, nessa frase que foi traduzida em todas essas línguas, vocês podem ver que as línguas indígenas brasileiras e o mongol trazem os sujeitos, o elemento da primeira frase, que é sol, na primeira posição. Em todas as outras línguas, ele é precedido do advérbio e tal. Então, essa ordem diferente é característica de organização diferente das línguas. O mais interessante é essas flechinhas aí que elas mostram o seguinte: todas as línguas indo-europeias, mas também o maori e o havaiano, que não tem parentesco nenhum com elas, eles organizam essa informação sobre localidade, sobre aonde o velho estava, da esquerda para a direita. Você tem um sintagma, que é beira do rio, e você tem uma preposição, na beira do rio, en la orilla del rio, o bord de la rivière, e assim vai. Então, é uma organização da esquerda para a direita. Os linguistas chamam de cabeça à esquerda, porque a preposição é que está comandando esse sintagma. Agora, nas línguas indígenas lá em cima, brasileiras, e também no mongol lá embaixo, que não tem, em princípio, parentesco com elas, essa organização é da direita para a esquerda. Eles não têm preposição, eles têm posposição. Aquele can, aquele ire, lá em Caingangue e em Guarani, são posposições. E depois você ainda tem uma ordem também que vai da direita para a esquerda, que é ngoifur, quer dizer rio, beirada. Urembe, quer dizer rio, beirada do rio, enfim.
Eu só vou mostrar esse detalhe. O Nini eu vou deixar para comentar em outra hora. Vamos adiante. Bom, as línguas indígenas são mais pobres que as línguas europeias. Pode dar uns toques aí, Marina? Pode dar até mais 2 aí, que já falo de tudo isso. Bom, a primeira coisa que as pessoas acham, ou que faz as pessoas pensarem nisso, é o tamanho do léxico de uma língua, né? Então, se você tem uma língua, como é o caso das línguas indo-europeias, como é o caso do português, por exemplo, né? Que é de uma sociedade em que a gente está povoado de objetos inúteis, úteis e inúteis, perdão, né? Úteis e inúteis, né? Nas nossas prateleiras, e você tem que ter nome para tudo isso, né? Você também está povoado de relações sociais, tem documentos de nomes diferentes, cargos, impostos, profissões especializadas, enfim, tudo isso que, para as pessoas se entenderem no meio disso, vão criando nomenclatura, nomes para tudo isso. Então, uma sociedade complexa como a nossa, que são sociedades de uma economia complexa, nesse sentido, economias complexas, né? São sociedades como as capitalistas, e você tem toda essa produção, dessa quantidade de coisas, você tem que ter nome para tudo isso. Então, bom, realmente deve ter muito nome. Enquanto que o aparato da vida cotidiana de uma comunidade indígena é muito menor, né? A outra coisa é a especialização extrema dessas profissões que vão se criando. Então, a gente tem um cara que só entende de formiga, tem um cara que só entende de fungo, tem um cara que só entende de sapo, e assim, não é um cara, são vários, mas enfim. Então, justamente porque são vários, que criam vocabulário comum para eles, né? Então, tudo isso cria uma especialização extrema. E a outra razão de o léxico de uma línguas como as nossas, da nossa sociedade, serem mais vastos, é a tradição escrita. Línguas como o português, por exemplo, tem 800 anos de escrita. Então, a escrita permite que você conserve coisas que você não precisa guardar na memória, né? E, inclusive, você pode, e às vezes precisa realmente, conservar as coisas que já morreram. Você vai ler um livro do Machado de Assis, tem palavra que não se usa mais. Então, você lê lá que o cara pegou um tio bonito. Só um dicionário para te dizer o que é isso. Então, as palavras mortas ficam no dicionário e as palavras especializadas ficam no dicionário. Cada uma das áreas. Então, você tem lá nilótico, fotovoltaico, prosopopeia, iâmbico, sinalefa, fitogenético, peristáltico. Cada área vai vai inventando palavras e elas vão aparecendo no dicionário. Bom, então, de fato, nesse ponto de vista, a gente vai dizer, puxa, realmente, as línguas indo-europeias têm dicionários enormes, e os dicionários de língua indígena são pequenos, eu mostrei um para vocês agora. Acontece que a riqueza da língua, essa riqueza que a gente está falando da língua, ela tem a ver com todos esses documentos estarem juntos, quer dizer, ela é a língua com seus documentos, sua documentação. Não tem a ver com o que vai na cabeça do falante. A cabeça do falante é outra coisa. Um brasileiro médio, eu acho que é o último ponto dessa página aí, um brasileiro médio, ele tem um brasileiro comum, vamos dizer, pode dar um toque aí, Marina. O brasileiro comum, ele tem um vocabulário médio que, na verdade, não é muito diferente em tamanho, talvez não seja, provavelmente não de um indígena que está no meio do Amazonas, na sua comunidade, antes dos contatos dessas coisas com a nossa sociedade. Está certo que esse brasileiro comum, ele sabe muitas palavras que um indígena lá no meio da aldeia não ouviu falar. Parafuso, saca-rolha, grampo, clipes, coleira, sei lá, pet, sei lá, seja. Mas esse brasileiro comum deve saber 5, 4, meia dúzia de nomes de árvores, meia dúzia de nomes de passarinho. Agora você vai para um indígena, eu lembro de um caso de um amigo meu, que está há muitos anos trabalhando com um povo indígena no Araguaia, mas isso aconteceu há muitos anos. A professora um dia falou com o professor, toda orgulhosa, numa reunião, numa festa, não sei, olha, seu filho, esses dias eu passei uma lição e pedi nomes de passarinhos, e ele escreveu, bom, eu não vou mentir, eu não vou inventar agora muito para não mentir, porque eu não tenho exatamente certeza de que número era, que já faz muito tempo que... Mas era algo como 40 ou mais passarinhos. Acho que era alguma coisa assim, 30 e tanto ou 40 passarinhos e tal. E a professora estava achando isso uma maravilha, um molequinho lá da escola, indígena, escrevendo 40 nomes de passarinho. Aí o pai falou assim, não, professor, só tem que entender que ele é uma criança, ele ainda é muito pequeno. Ou seja, um homem comum na comunidade dele, que é a comunidade Capirapé, no caso, sabe uma centena, 2 centenas, não sei de quantos nomes de pássaros. Porque isso também, lá não tem o especialista, lá não tem o cara que só entende de passarinho. Então, o conhecimento tem que ser compartilhado. Então, o falante médio indígena tem, sim, um vocabulário tão amplo quanto o brasileiro médio, em campos diferentes.
Vamos adiante, por favor. Não há línguas pobres, mas há línguas empobrecidas. As línguas empobrecidas são aquelas que sofrem o bombardeio, a pressão, a violência da língua majoritária, e aí tem vários processos que afetam isso. Mas eu trouxe aqui um conjunto de palavras que vocês todos conhecem, né? Palavras portuguesas da nossa língua, né? Que expressam aí, quando a gente quer falar de computadores, smartphones, a gente usa aí, ó, um levantamento rápido aí que eu fiz de 100, 110 mais comuns, né? Background, backup, defrag, deletar, debug, bug, byte, desktop, HD, laptop, keyword, password, sei lá, underline, Windows, essas coisas que a gente fala todo dia. Bem, por que essas palavras estão aqui? Para nos lembrar o quê? Quer dizer, o que elas estão aqui para nos provocar? O que elas nos fazem pensar? Se você for a uma comunidade indígena e voltar de lá dizendo, puxa, mas eu fui lá e os caras usam palavra portuguesa o tempo todo, eu vi isso, eu vi aquilo, eles falam sapato, eles falam computador, eles falam não sei o quê, não sei o quê. Eles não têm, então você pode vir de lá imaginando que é uma população que não tem capacidade criativa, eles não têm uma língua realmente capaz de dar conta das coisas do mundo. Mas se isso aqui é língua portuguesa, do que nós estamos falando? Então, veja, ninguém vai falar da língua portuguesa, isso que eu acabei de falar, de uma língua indígena. A língua portuguesa é muito pobre, os brasileiros não têm capacidade criativa nenhuma, olha aí quanta palavra de língua inglesa. Eu não sou um daqueles anti-estrangeirismo, não. Todas as línguas do mundo emprestam, tá bom? Não tem língua do mundo que não vive, nunca fez empréstimo de palavras de outras línguas. Isso é tranquilo. O que eu estou mostrando é que a gente tem que exatamente perceber isso e não tomar inadvertidamente medidas como essa, de olhar para os empréstimos de uma língua indígena, numa comunidade indígena, e achar que eles têm uma língua pobre, eles não têm capacidade criativa, etc. E se você tem que olhar o português